Irmãos, boa noite. Aqui eu não falei ainda, né? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9. E eu lhe peço que faça companhia a mim, colocando de pé, para que façamos a leitura desse texto, em reverência ao Senhor nosso Deus. Gênesis 6, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em algumas versões, o Senhor achou graça. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que já vivemos até agora na Tua casa, na Tua presença, junto com a Tua igreja. Somos gratos porque já tens falado conosco. Agora, Pai, nós clamamos a Ti, fala-nos através da Tua palavra, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. O princípio do capítulo 6 do livro de Gênesis, nós encontramos a narrativa de como estava o gênero humano sobre a terra. Se você observar os primeiros versos desse capítulo, você vai perceber que a condição do mundo era uma condição de corrupção. O mundo estava totalmente destruído em seus valores. O mundo estava dominado pelo mal. E o texto vai dizer, mais adiante, que o Senhor, Ele decide destruir todo o mundo. Ele vai mandar chuva, uma chuva desconhecida até então, uma chuva numa dimensão que depois nunca mais o mundo conheceu, que seria capaz de cobrir toda a terra, ou pelo menos cobrir a parte em que o povo estava, e destruir todo ser vivente. O sentimento de Deus é de decepção, de frustração. Humanamente falando, algo próximo do arrependimento. Vai acabar com tudo. E no verso 8, nós encontramos um porém, que eu fico maravilhado com esse porém. Quando o Senhor, depois de ter nos revelado a condição que estava a humanidade, Ele fala, Noé, porém, achou graça diante dos meus olhos. Ou nós poderíamos dizer também que a graça do Senhor achou Noé. O fato é que Noé era um homem diferente, era um homem especial, e o Senhor escolheu Noé para, a partir dele, este homem, este servo e este pai, a partir dele, começar uma nova história da humanidade. Nesta noite, meus irmãos, eu quero refletir com os amados acerca do pai que Deus quer. Qual é o pai que agrada o coração de Deus? E nós vamos observar em Noé algumas virtudes que agradam ao Senhor.
Eu quero primeiro dizer que Noé não é perfeito. Não é perfeito. Ele não foi impecável. Ele era um homem como nós também somos. Noé era um homem falível, como nós também somos, e isso nos possibilita nos identificar com ele também nas suas virtudes, já que nós nos identificamos com ele através das suas fraquezas. Noé, neste contexto, no verso 8, descobrimos, ele era o homem que Deus podia contar. Ele era o cidadão da confiança do Senhor. Noé era o tipo de pai que o Senhor queria como referência para esta nova fase, vamos dizer assim, da humanidade. Podemos encontrar então em Noé algumas virtudes do pai que Deus quer. As virtudes que Deus quer encontrar em nós hoje também como pais. Eu queria que levantasse as mãos aqui, os pais presentes. Levante as suas mãos, todos os pais, na galeria também. Pais, levanta a mão. Amém. Pode abaixar sua mão. Quero identificar você, para que eu possa, enquanto falo, de vez em quando, dar uma olhadinha discreta. O pai que Deus quer. Em primeiro lugar, eu quero direto para o texto. Quero convidar você a observar esta virtude em Noé. Noé tem uma história com Deus. A palavra história, ela vem de uma original grega significa historie, e significa conhecimento através da investigação. Guarde o conceito, porque eu vou falar de história várias vezes aqui. História é o conhecimento a partir de uma investigação. Então eu quero dizer que a virtude do pai, a primeira virtude do pai que Deus quer, ou aquilo que Deus quer encontrar no pai, segundo o seu coração, é um pai que tem uma história com ele. Um pai que tem uma história com Deus. Noé tinha uma história com Deus. Eu quero que você se lembre do contexto. Noé vivia nesse tempo em que todos viraram as costas para os princípios da moral, para os princípios até dos bons costumes da época. O mundo estava corrompido, espiritualmente falando, o homem estava longe de Deus. Mas o livro de Gênesis vai nos dizer o seguinte, que Noé andava com Deus. Versículo 9. Noé andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. O verso 8 fala, ele achou graça aos olhos de Deus. Eu fiquei pensando essa semana, e hoje, de uma maneira muito especial, sobre Noé, o pano de fundo para esta vida. Um mundo corrompido, e ele não tinha referenciais. Ele não tinha referenciais. Se você avaliar o tempo, a cronologia e a idade dos seus antepassados, você vai descobrir, por exemplo, que o pai dele, que Lameque é o pai de Noé, é isso mesmo? Amém. Que Lameque, ele talvez tenha conhecido, sabe quem? Quem chuta aí? Adão. Sabia? Que talvez Lameque tenha conhecido Adão. Eu não sei se ficaram na mesma região, né? Não temos muitas informações sobre isso, mas eles em um tempo foram contemporâneos. Adão já velhinho, eu fico pensando em Adão velhinho contando a história da vida dele para as pessoas. Já pensou nisso? Um dia eu dormi, rapaz, estava solitário, cabisbaixo, sofrendo. A minha pia estava cheia de louça, dormi chateado, de repente acordei, e quem estava do meu lado? Uma mulher. Foi a solução dos meus problemas. Não, estou brincando. Naquela época não tinha louça para lavar ainda. Eles lavavam outras coisas lá, não sei como é que funcionava. Mas o fato é que Lameque talvez tenha ouvido da boca do próprio Adão os primeiros dias. Coisa surpreendente. Mas teve um outro homem,
Mas isso é uma conjectura, tá, irmãos? Não estou falando que aconteceu isso aqui não, tá? É conjectura apenas. Mas teve um outro homem das gerações anteriores de Noé, que também seria um referencial para ele, que era Enoque. Enoque, inclusive, foi o primeiro homem que recebeu o rótulo de aquele que andou com Deus. Andou tanto e foi tão longe com Deus, que Deus o levou para si, e ele não passou pela morte. Mas só que Enoque deve ter convivido, quando Enoque partiu para a eternidade com o Senhor, partiu para se encontrar com o Senhor, é provável que Noé tinha 2 ou 3 anos só. Então, não foi uma referência muito viva para ele. Não foi muito viva. O que nós concluímos então é que Noé recebeu, talvez, do seu pai alguma instrução. Ele não tinha muitos referenciais ao seu redor, ele não podia olhar para aquela família vizinha, olha que família abençoada, eu quero ter uma família igual a essa. Ele não podia olhar para acessar a internet e ver lá uma família padrão no tempo da sua época. E olhar e falar, nossa, eu quero ser como este pai, eu quero ter uma esposa como esta mulher, eu quero ter filhos como esta família os tem. Noé não tinha isto, mas eu sei de uma coisa, meu irmão. Eu sei que Noé tinha uma história com Deus. Tinha uma história com Deus. No versículo 13, nós encontramos o seguinte escrito: Deus disse a Noé. A gente lê isso aqui, né? Deus disse a Noé. Deus disse a Noé. Já pensou nisso? Que Deus foi até Noé e falou com ele. Que depois de ter escolhido este homem diante de uma humanidade corrompida, e separado este homem, ele vai até ele e fala com ele. Deus falou com Noé, porque Noé tinha uma história com o Senhor. Esta é a primeira virtude do pai. O pai que agrada ao coração de Deus. O pai que Deus quer ver em cada um de nós, homens casados, que tem filhos hoje aqui nesta noite, pais que um dia seremos, meninos, jovens que estão aqui, que um dia casarão. Deus quer ver essa virtude em você, que você tem uma história com Ele, que você tem uma relação investigativa com Ele, que você possa conhecê-lo, saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, a relevância dEle na sua história, na história dos outros, na história da humanidade. Pais, tenham uma história com Deus. Tenham uma história com Deus. Como iremos agradar a Deus sem conhecê-lo? Como iremos transmitir aos nossos filhos este Deus, se não nos relacionamos com Ele? Como iremos ensinar a respeito deste Deus para aqueles que estão em nossa casa, se nós não andamos com Ele? E eu pensei sobre isso, sobre andar com Deus. E quando eu fiz esse exercício de andar com Deus, como seria andar com Deus, eu imaginei eu e um amigo querido, ao meu lado, e a gente caminhando. Quando andamos com alguém, e andamos por muito tempo com alguém, andamos porque temos prazer da sua companhia. Noé andava com Deus. Temos prazer em ouvir os seus pensamentos. Noé andava com Deus e tinha prazer em ouvir os pensamentos de Deus. Temos confiança que podemos falar a este amigo tudo aquilo que temos em nosso coração, que nos preocupa, que nos perturba. Noé falava com Deus das suas ansiedades e seus medos. Ele andava com o Senhor. Pais, nós precisamos andar com Deus para termos uma história com Ele. Para termos uma história com Ele. Em todo o tempo, buscando ao Senhor. Em todo o tempo,
buscando lembrar-se daquilo que é propósito de Deus, daquilo que é princípio da palavra do Senhor, para guiar nossos passos, para conduzir nossa vida, para que possamos também conduzir e guiar os passos e a vida da nossa família. É conhecer o Senhor na sua palavra, não na religião. Talvez tenham muitos pais aqui que esta semana não leu um verso da Bíblia. Talvez tenhamos aqui em nosso meio. E que o momento que você se encontra com Deus, se é que podemos chamar isso de encontro, mas o momento que você se preocupa com Deus, que você busca a Deus, é quando você vem aqui nesse lugar. Isso não é andar com Deus. Tem até um cântico muito antigo, que tem uma mensagem que nós cantávamos sem pensar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Meu irmão, Deus está em todo lugar e está contigo o tempo todo. Amém ou não? Amém. Mas a gente cantava que a gente vinha se encontrar com Ele aqui, neste santo lugar. Andar com Deus é tê-lo e considerá-lo todo o tempo. É orar, é falar com Ele. Diante dos problemas, diante das ansiedades, das dificuldades da casa, dificuldades do trabalho, dificuldades de relacionamento, quaisquer que sejam, é buscar a face do Senhor, é olhar para o lado e falar com Ele, porque Ele está contigo. Pais, se vocês querem ser o tipo de pai que agrada o Senhor, tenha uma história com Ele. Tenha uma história com Ele. Em segundo lugar, irmãos, no verso 9, nós lemos o seguinte: esta é a história da família de Noé. Isso é NVI, Nova Versão Internacional. Quem tem uma igual pode me acompanhar. Esta é a história da família de Noé, 2 pontos. Noé era justo, homem justo, íntegro, entre todo o povo da sua época. Noé tinha uma história com Deus, mas também Noé tinha uma história com seus filhos. Noé tinha uma história com seus filhos. O que é história? Conhecimento através da investigação. Noé tinha uma história com seus filhos. Qual foi a grande missão que Deus deu a Noé? Construir uma arca. Verso 13, Deus falou com Noé. E Deus disse o quê? Que iria inundar a terra, destruir toda a terra, e que ele deveria construir uma grande arca, e o Senhor dá a ele exatamente as medidas dessa grande arca. E ele deveria colocar nessa arca, em primeiro lugar, a sua família. E deveria em seguida colocar os bichos. Eu fico pensando, meu irmão, quero que você viaje comigo aqui agora. O Senhor falou isso para Noé, mas imagina Noé falando isso para a família dele. Chegando em casa à tarde, os filhos talvez fossem solteiros, provavelmente naquele momento. E ele tem que dar a notícia. Olha, é o seguinte, Deus falou comigo. Já começa a loucura aí, quando ele fala, Deus falou comigo. Eu estava comentando hoje com alguém, acho que com o pastor Anderson, não sei. Presta atenção na galeria aí. Não gosto de galeria, gente. Isso não é de Deus. Olha lá, está rindo, olha lá. Não gosto de galeria. Olha só. Eu falei hoje, comentei com o pastor Anderson. As pessoas falam, Deus falou comigo. Não sei, pastor Anderson, pastor Ricardo, não sei, um pastor desse aí. As pessoas falam, Deus falou comigo, não sei o quê. E às vezes tem algumas culturas evangélicas, né, que as pessoas falam com tanta facilidade, e às vezes dá uma inveja tão grande. Nossa, Deus não fala assim comigo desse jeito. As pessoas falam, Deus falou comigo isso, e Deus falou comigo aquilo. Deus me disse para te dizer, né, isso aí é muito comum. Deus me disse, servo, vaso, varão, aí, né, e vai embora. Eu fico, gente,
Comigo não é assim que acontece, né? Não é assim, é tão diferente quando Deus fala comigo. Eu tenho tanto medo de dizer que foi Deus que me falou também, porque às vezes eu fico pensando que sou eu que estou querendo que Ele diga, e aí eu digo o que Ele disse, mas Ele não disse coisa nenhuma. Mas imagine que Noé chegou para a família e falou assim: Deus me falou, Deus me disse. E aí o que acontece? A família cai o queixo. Como assim? Deus te disse. Vou ter que construir um barco. Um barco? Não, mas Ele me deu as medidas. Mas e daí, os filhos? Mas e daí, pai? Como é que vai ser isso? Que medidas? Vamos arrumar madeira para isso, cortar essa madeira. Não tem prego. Não inventaram o prego ainda. Não sei se inventaram aquela, como é que eles arrumaram isso, sei lá, prego de madeira mesmo. Não tem, como é que vai ser? E detalhe, vai chover. Chover, o que é isso? O que é chuva? Nunca tinha chovido na terra. E vai chover muito. Eles não tinham dimensão, noção do que era isso, chover muito. Então, meu irmão, eu penso o seguinte, eu quero que você viaje comigo nisso, eu acho que isso é bem provável, que Noé teve que gastar um bom tempo com a família dele. Teve que gastar um bom tempo com a família dele, transmitindo aquilo que era a vontade de Deus. Ensinando aos seus filhos e à sua esposa a obedecer uma ordem que tinha vindo de Deus para ele e para a sua casa também. Ele teve que gastar tempo. A gente não sabe, tem uma história aí que fala que foi 120 anos, a gente não sabe quanto tempo foi na verdade, que demorou para se construir a arca. Porque não sabemos quando ele começou a construir a arca. A gente sabe sim que mais de 100 anos Noé passou anunciando o dilúvio. E boa parte desse tempo construindo aquela grande e gigantesca embarcação. Então eu penso, meu irmão, que Noé precisou de alguns valores para conseguir tocar o coração da sua família. Primeiro, justo e correto. Crédulo. Ele tinha que ser um homem digno de confiança. Outro valor, ele tinha que ter autoridade na sua casa. Quando ele disse, vai chover, os filhos repetiriam, se papai falou que vai chover, vai chover. Ensinar aos filhos a vontade de Deus. Ensinar aos filhos a orientação do Senhor demanda tempo. Tempo. E para que essa lição seja aprendida, é preciso credibilidade, é preciso justiça, é preciso autoridade. Muitos pais não conseguem ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, porque não têm credibilidade. Porque são injustos e incorretos diante de Deus. E porque não têm autoridade para falar. Eles ensinam, mas a lição não pode ser aprendida. Porque os filhos oram para eles e dizem, nem ele aprendeu essa lição, por que quer me ensinar agora? Noé foi um pai segundo o coração de Deus, porque tinha uma história com os seus filhos. Eu posso imaginar Noé chegando em casa e tendo que gastar um tempo com os seus filhos. Como é que chama os 3 filhos de Noé? Sem, Cão, Jafé. Segunda-feira ele chega de casa, já cortou já uma meia dúzia de árvore, sozinho, porque os filhos estão relutando ainda em ajudá-lo, em obedecer ao Senhor. Ele vai lá no quarto 100. Vai no quarto 100, senta lá no videogame. 100, papai quer conversar com você. Por que você não está me ajudando ainda, meu filho? Preciso de você. O Senhor falou, vai acontecer. Preciso da sua ajuda. Ah, papai,
Deus falou com você, não falou comigo isso? Eu não estou entendendo ainda tudo isso, está muito confuso para mim. Mas meu filho, Ele disse, é a vontade dEle, é o melhor para nós obedecê-lo. Terça-feira, vai no quarto de Cão. Cão também tem que ouvir. Também tem que entender que o propósito de Deus é o melhor para a sua família. E Noé tem que gastar tempo com seu filho, lhe ensinando, lhe exortando, lhe chamando para a obediência. Quarta-feira é Jafé. E mais um tempo com mais um filho, mais uma vez investindo na história sua com o seu filho. Eu vou contar uma história para vocês aqui, meu irmão. Lá em casa, todas as noites, o Daniel, antes de dormir, me chama para orar. Nós oramos juntos todas as noites. E às vezes é difícil, estou muito cansado. Ele me chama para descer no quarto dele e ir lá orar com ele. Papai, ele ainda fala assim, ele está aí, inclusive? Não está aí, não? Inclusive fala assim, papai, não está esquecendo de nada, não? Estou deitado já, quase nos braços de Morfeu, né? Quase apagado. Não está esquecendo de nada, não, papai? Aí a Letícia às vezes se interrompe, fala, não, ele não vai hoje. Ele não vai hoje, ora aqui mesmo. Mas eu sei que quando eu desço para o quarto dele, ele conversa comigo, ele faz algumas perguntas, e no final a gente ora junto. Todas as noites, essa é a nossa rotina. E eu digo uma coisa para você, meu irmão. Sabe por que eu faço isso? Porque talvez daqui a alguns anos, o Daniel esteja muito longe de mim. Talvez até, não sei, esteja até longe de Deus. Mas ao dormir, ele vai se lembrar que na infância, ele orava com seu pai. Ele vai se lembrar das lições que ele aprendeu com seu pai, quando era ainda um menino. Então, pais, tenham uma história com seus filhos. Tenham uma história com seus filhos. Gaste tempo com seus filhos. Invista na orientação dos seus filhos no caminho do Senhor. Tenha uma história com eles. Noé era este homem. Em terceiro lugar, além de Noé ter uma história com Deus, de ter uma história com seus filhos, Noé tem uma história com a eternidade. O que tem a ver isso, pastor? Onde você tirou isso? Quem conhece a palavra de Deus sabe que Noé é lembrado lá em Hebreus capítulo, como um dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Então esse Noé, mesmo imperfeito, mesmo falho, foi destacado na galeria dos heróis da fé. Este Noé, sabe onde ele está agora? Ele está esperando por você. Se eu puder, é um cara que eu quero conversar na eternidade, é com Noé. Noé talvez tenha sido considerado, para muitos, né, nos padrões modernos, nos padrões de evangelismo atual, talvez Noé pudesse ser considerado o mais ineficiente dos profetas, o pior dos missionários, o mais incapaz dos pastores, porque pregou mais de 100 anos. E ninguém deu crédito à sua pregação. Mas Noé salvou a sua família. Salvou a sua família. Noé salvou a sua família entrou na arca. Meu irmão, presta atenção. Eu não sei quantas pessoas você vai levar ao conhecimento de Cristo na sua vida. Eu não sei. Mas a tua família tem que ser prioridade. A tua família. Quando eu digo que Noé tem uma história com a eternidade, é porque ele está lá.
Ele está lá nos aguardando. E porque eu digo que nós, como pais, também temos que ter uma história com a eternidade, é que eu, como pai, você, como pai, devemos almejar o céu, devemos almejar a eternidade com Deus, e devemos sonhar em viver isto com a nossa casa. Eu vou para o céu, mas não quero ir sozinho. Não quero ir sozinho. Eu quero a minha casa comigo. Eu quero a minha família comigo. Noé fez a sua parte. Trabalhou em prol da salvação da sua casa. Eu pergunto para os pais presentes aqui, o que você tem feito? O que você tem feito? Aonde estão os teus filhos? O que eles estão fazendo? Com quem eles estão andando? O que eles estão vendo? O que eles têm ouvido? Que lugares eles têm ido? Sabe o que acontece, meu irmão? Eu vou explicar para você. É doído, mas é a verdade. Se Noé não acreditasse no dilúvio, ele não precisaria construir a arca. Ponto. Segundo, Noé não precisaria também se preocupar em salvar a sua família se achasse que tudo aquilo fosse uma invencionice divina, fosse uma loucura de Deus. Deus está viajando, não vai ter dilúvio, não vai ter destruição nenhuma, então não preciso me preocupar em salvar a minha família. Sabe o que acontece hoje? É que muitos pais, no fundo, não acreditam que os seus filhos estão perdidos, não acreditam que eles estão indo para o inferno, não acreditam até que existe uma eternidade longe de Deus. E sabe por que não acreditam? Porque estão com os braços cruzados, assistindo a derrocada da sua casa, sem fazer nada, sem fazer nada. Noé salvou a sua família. Salve a sua família, meu irmão. Salve a sua casa. Gaste tempo com seus filhos. Gaste tempo com a sua esposa. Invista o melhor que você tem neles. Você está gastando a tua saúde, o teu vigor, no seu trabalho, está enchendo a sua casa de coisas, e os teus filhos estão perdidos, estão sem Deus, estão andando sem salvação. Está preocupado em ter coisas, cada vez mais coisas, e perdendo a sua família, perdendo a sua casa, perdendo aquele que você diz amar, mas está, na verdade, escolhendo passar a eternidade sem eles. Noé tinha uma história com a eternidade. No versículo 18, nós lemos o seguinte: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O Senhor fez um pacto com Noé: você não vai entrar na arca sozinho. Você não vai entrar na arca sozinho. Já pensou, meu irmão, se um dos filhos de Noé tivesse decidido não entrar na arca? Que tristeza para esse pai. Mas eu lhe digo que tristeza igual tem que experimentar cada pai que hoje assiste seus filhos andando longe de Deus. O pai que Deus quer é o pai que tem uma história com Deus. Talvez a raiz do problema esteja aí. Talvez a grande dificuldade nossa em ter uma história com nossos filhos, em ter uma história com a eternidade, é porque não temos uma história com Deus. Temos, na verdade, cultivamos, na verdade, uma fantasia de uma vida religiosa infrutífera. Em segundo lugar, o pai que Deus quer
tem uma história com os seus filhos. Pai, eu te faço uma pergunta. Se você morrer hoje, como os seus filhos irão se lembrar de você? Qual é o seu caráter marcante? Qual é o seu rótulo? Tenha uma história com seus filhos. Tenha, por fim, uma história com a eternidade. Eu vou para lá, mas não vou sozinho. Eu vou levar comigo a minha família. Este tem que ser o nosso grande desafio como pais. Eu entrarei na arca e comigo entrarão também os meus. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, peço a Ti que fale a cada coração. Na verdade, Senhor, tudo isto que nós estamos compartilhando nesta noite é o que nós podemos aprender com a Tua palavra e com o exemplo do Teu servo Noé. Não é o pastor quem está dizendo isso, Senhor Deus. São as lições, são as verdades da Tua palavra. Então, Pai, ainda que nos doa, ainda que nos incomode, Senhor, que possa produzir fruto nesta noite, neste lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Eu queria convidar os pais que viessem aqui à frente, toda a igreja ficasse de pé, e os pais viessem aqui à frente, porque nós vamos orar pelos pais hoje. Os homens, os pais de família, venham aqui à frente. Meu irmão, o desafio é para todos nós, viu? Para todos nós. Eu queria que nós ficássemos em outra posição. Que nós ficássemos de joelho aqui. Vamos colocar diante do Senhor. Eu também me ajoelho junto com os irmãos, também sou pai. Eu quero pedir a você agora, meu irmão, que onde você está aqui, da forma que você está, que você comece a orar pelos seus filhos. Fale com Deus o nome de cada um deles. Coloque os seus filhos diante do Senhor. Talvez os seus filhos hoje estejam longe de Deus. Eu não sei qual é a sua condição. Ou talvez os seus filhos são pequenos ainda. Tudo tão fácil quando o filho é pequeno, mas eles vão crescer um dia. Coloque o futuro deles diante do Senhor também. Talvez nesta noite o Senhor falou com você que você tem sido um pai que não serve de referência. Talvez nesta noite você tenha concluído que tem lhe faltado autoridade. Meu querido, confesse o teu pecado a Deus agora. Peça perdão ao Senhor pelos seus fracassos. Peça o perdão ao Senhor pelos seus pecados. Peça ao Senhor para restituir na sua vida como pai a autoridade perdida. Fale com Deus, peça. Peça ao Senhor também sabedoria. Sabedoria para conversar com seus filhos, para entrar no mundo deles, para participar das suas histórias, para aprender a conviver com Ele. Peça sabedoria a Deus, fale com Deus. E sobre todas as coisas, o mais importante,
clame a Deus pela salvação dos seus filhos. Filhos pequenos, filhos maiores, filhos adultos. Ó Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, no Teu altar. Nós queremos ser, Pai, este Pai, mas reconhecemos nossas falhas e pedimos perdão, Senhor Deus. Nesta noite, Senhor, o que queremos fazer aqui é nos aproximarmos de Ti, colocar nossa vida diante de Ti e dizer ao Senhor: faça o que for preciso, trabalhe em nós como for preciso, coloque as coisas fora de ordem, modifique a nossa escala de prioridade, Senhor, mas que nós possamos colocar em primeiro lugar as Tuas coisas, os Teus princípios, a Tua palavra, e possamos viver conforme a Tua palavra nos instrui. Ó Senhor, estamos nas Tuas mãos. Trabalha em nós através da ação do Teu Santo Espírito. Ó Pai, aqueles pais que não têm conseguido mais falar com seus filhos, é provável que existam alguns aqui também que não conseguem mais se aproximar para exortar, não conseguem mais se aproximar para falar da Tua palavra. Senhor, muda isso, em nome de Jesus. Muda essa história, Pai. Arranca de nós a timidez, o medo, a vergonha, sei lá, as acusações que o inimigo traz contra nós, nos dizendo que não podemos, que não temos autoridade. Nesta noite o Senhor restitui isso em nós e nos faça, Pai, chegar no quarto dos nossos filhos, bater na porta dos nossos filhos, falar com eles, orar com eles, ler a Tua palavra com eles, falar mais uma vez, e amanhã falar mais uma vez, e na terça-feira falar mais uma vez, e na quarta-feira falar mais uma vez. Mas, Senhor, jamais se arrepender de não ter dito mais uma vez. Que não nos cansemos, Senhor Deus, de trabalhar pela salvação da nossa casa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Quero chamar o Ministério de Louvor. Vamos encerrar cantando. Deus abençoe os irmãos. Dá um abraço aí no teu companheiro de batalha.